Olá, boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira, 19 de maio. A partir de agora, o jornalismo da TV Evangelizar te deixa muito bem informado. Confira os destaques de hoje. Um estudo feito pela Universidade Federal do Paraná mostra que as mortes por Covid entre pacientes jovens triplicaram em um mês. Tem boa notícia em relação às vacinas. O Brasil chegou a 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. O Pix, nova forma de pagamento do Banco Central, completa 6 meses com mais de 1 trilhão de transações realizadas. E no nosso quadro sobre saúde, você vai ver as explicações de um otorrino sobre as amidalites. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Um estudo feito pela Universidade Federal do Paraná mostrou que as mortes por Covid entre pacientes jovens com idades entre 20 e 29 anos triplicaram no período de 30 dias, calculado entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. A pesquisa foi feita entre os infectados pela variante P1 no Paraná e, em porcentagens, mostrou que a taxa de mortalidade na casa dos 20 anos subiu de 0,04% para 0,13%. Já entre pacientes de 30 a 39 anos, a taxa subiu 93%. O risco também aumentou 110% na faixa etária de 40 a 49 anos e 80% para indivíduos com 50 e 59 anos. Nenhuma alteração foi observada pela pesquisa nas taxas de mortalidade entre crianças ou adolescentes. O Brasil chegou a 90 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. E a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vai receber matéria-prima que garante a entrega dos imunizantes até a 3ª semana de junho. O Brasil atingiu a marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas para estados de todo o Brasil desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano. De posse das imunizações, os estados são os responsáveis por fazer a divisão e a entrega dos lotes aos municípios. Até agora, mais de 53 milhões e 600 mil doses já foram aplicadas. A previsão é que o Ministério envie mais 13 milhões de vacinas aos estados na próxima semana. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações conta com os imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. A Fiocruz, produtora da AstraZeneca, anunciou que vai receber no dia 22 de maio 2 lotes do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina Covid-19, e não apenas um, como havia sido divulgado. A razão para isso é a antecipação da remessa que estava prevista para o dia 29 de maio. Com o material, a Fiocruz vai produzir cerca de 12 milhões de doses de vacina. Isso significa que as entregas de vacinas produzidas pela Fundação estão asseguradas até a 3ª semana de junho. E para reforçar a rede hospitalar, o Ministério da Saúde autorizou para 12 estados e o Distrito Federal mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19. Mais um lote com 39.780 doses de vacinas da Pfizer chegou a Curitiba na noite desta terça-feira. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, falou sobre a etapa presente da vacinação no estado e explicou como vai acontecer a distribuição das novas doses entre os municípios do interior. E serão doses que vão dessas da Pfizer para Curitiba, alguns municípios da região metropolitana, inicialmente Colombo e São José dos Pinhais, que são os maiores, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. São 22.230 Pfizer que estão indo hoje, então. Também são, essas vão para Londrina, Cascavel e Maringá. Então elas vão hoje para Londrina, Cascavel e Maringá. Comorbidades e gestantes. São as que vão hoje também, 118 mil da AstraZeneca. Serão para dose D2, 65 a 69 anos. E aí tem a informação que eu reputo mais importante, que a gente vem falando disso aqui há alguns dias, sempre na entrega de vacinas, são 188.800 doses de reposição da Coronavac.
e vão para D2 nos municípios. Com isso, 2.166.000 primeiras doses aplicadas, 1.115.116 da segunda dose, total aplicado 3.282.000 doses de vacinas aplicadas no Paraná e 4.900.000 doses recebidas ou recebendo. De todos os testes RT-PCR que estão sendo liberados na data de hoje no Paraná, 45% foram positivos. Esse número tinha que estar em até 15%. Então veja, o vírus está circulante, tanto em Guarapuava, quanto na capital, quanto no oeste do Paraná, no norte, no sul. Por isso a vacinação tem que ser por igual, atingindo de maneira isonômica os municípios e chamando atenção para que todos possam fazer um esforço de vacinar dentro dos grupos prioritários. Moradores do Reino Unido começam a dizer adeus à parte do lockdown conforme a vacinação avança. E pontos turísticos europeus como Veneza já se preparam para receber o público novamente. Os britânicos acordaram hoje com menos restrições com o fim do lockdown. Agora já podem se encontrar em locais fechados, em número reduzido, viajar internacionalmente para alguns países da Europa e visitar pubs e restaurantes. Mas o governo alertou que é tudo sob muita observação, porque a variante indiana do coronavírus já foi registrada no país e continua a se espalhar. Nas ruas, o clima é de cautela. É difícil dizer. Com a nova variante, todo mundo se encontrando nos pubs pode ser um pouco arriscado. Mas todo mundo está desesperado para voltar a socializar. Então acho que a decisão é correta. Eu não me sinto confortável, mas vamos vivendo um dia de cada vez. Mas não ficaria surpresa se viesse outro lockdown por aí. Acho que empresas, restaurantes, teatros e cinemas precisam voltar a abrir. Mas a gente tem que ter cuidado. O pior que pode acontecer é ter que fechar tudo de novo, porque é muito caro abrir e fechar esses estabelecimentos. Quem está de olho nessa reabertura inglesa são os pontos turísticos europeus, que agora podem voltar a receber visitantes internacionais. É o caso de Veneza, que já notou que a movimentação cresceu. É que com a reabertura inglesa, a Itália acabou com a quarentena para turistas britânicos da União Europeia e de Israel. Quem chega tem que mostrar um teste negativo para a Covid antes da viagem e passar por outro ao chegar no país. Mas se ambos forem negativos, não precisa cumprir a quarentena que antes era obrigatória. O turismo responde por 13% da economia italiana e o país tenta conter as perdas em mais um verão. O plenário do Senado aprovou a suspensão dos pagamentos do FIES até 31 de dezembro deste ano por causa dos prejuízos econômicos causados pela pandemia. Meu nome é Luísa Emanuele, eu sou estudante de medicina do CEUB e o meu sonho só foi possibilitado devido ao FIES, porque eu não teria condições de arcar com a mensalidade de forma integral. Assim como Luísa, muitos outros universitários brasileiros contam com o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para concluir o ensino superior e seguir na profissão que escolheram. Mas a pandemia de coronavírus, desde o ano passado, afetou a renda de diversas famílias de estudantes. A pandemia trouxe prejuízos financeiros para vários estudantes na educação superior. Muitos deles tiveram que adiar aí o sonho da graduação e a formação na educação superior. Nós estamos aí com uma preocupação de que haja futuramente um apagão de mão de obra qualificada por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo na atualidade. Para ajudar esses estudantes, uma lei aprovada no ano passado suspendeu o pagamento do FIES até 31 de dezembro de 2020. O senador Jaime Campos apresentou um projeto para esticar a suspensão até 30 de junho deste ano.
o relator aceitou uma emenda e ampliou a suspensão do pagamento até 31 de dezembro de 2021. A prorrogação da suspensão de pagamentos do FIES prevista no projeto ajudará a manter os veículos, ou melhor, os vínculos de estudantes com as instituições de ensino em que se encontram matriculados na data de hoje. No entanto, ela também servirá para amenizar a já difícil situação em que se encontram muitos estudantes egressos da educação superior, tendo em vista o quadro que assola o país, sobretudo entre a população mais jovem. Não podemos permitir que jovens já penalizados pelo desemprego ainda sejam penalizados no acesso à educação e tenham o nome incluído na lista de devedores. Eu acho muito importante a prorrogação do prazo, porque no meu caso a renda diminuiu, mas não de forma suficiente para impossibilitar esse pagamento. Contudo, esse é o caso da minha família. Com certeza vão ter vários lares que estão enfrentando grandes dificuldades em manter em dia o pagamento do FIES. Os investimentos em educação é a melhor ferramenta para a criação de oportunidades e de promoção e de justiça social. O Pix completou 6 meses e já faz parte do dia a dia dos brasileiros. A nova forma de pagamento já soma mais de R$1 trilhão em transações realizadas. O Banco Central prepara novas funcionalidades para o serviço. Dados do Banco Central apontam que 50% da população brasileira possui uma chave Pix. E até o início do mês de maio já foram 500 milhões de transações. Essa empresária fala das vantagens da utilização do serviço, principalmente nesse momento de pandemia. A isenção de taxas, o fato de não ter limite de dias e horários e a praticidade. Tendo em vista o cenário atual, percebemos uma grande diminuição dos pagamentos realizados em espécie. O Banco Central vai lançar mais 9 serviços associados ao Pix. 3 deles disponíveis já a partir do segundo semestre. Um deles é o Pix Saque, que vai permitir 4 retiradas gratuitas por mês, com limite de R$500 por dia. E ainda o Pix Agendado, com leitura de QR Code, que vai funcionar como um boleto de pagamento. É uma nova forma de dar acesso a dinheiro em espécie para a população, usando a infraestrutura do Pix, né? Não vai ser necessário mais ir em máquinas de ATM. Obviamente que não acaba essa solução, né? É uma solução adicional poder sacar no caixa dos estabelecimentos comerciais que quiserem ofertar essa solução. O Banco Central colocou em consulta pública a proposta de criação do Pix Saque e Pix Troco, que também vai ser um novo serviço. Essa modalidade, associada a uma compra ou prestação de serviço, vai retornar dinheiro em espécie para o consumidor após uma transação. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco, no nosso quadro sobre saúde, um otorrino vai falar sobre amidalites. Até já! Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa quarta-feira, 19 de maio. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. E hoje tem o nosso quadro sobre saúde. Um otorrino vai tirar suas dúvidas sobre amidalites. Olá, sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Muitos pacientes procuram através de uma consulta presencial no consultório ou uma consulta online por telemedicina decorrente de infecções de garganta, que são as amidalites. Você sofre com isso? Primeira coisa, o que é a amígdala? A amígdala é um órgão de defesa, que são as glândulas que ficam lá atrás da garganta de um lado e de outro. Muitos pacientes se incomodam, às vezes, frequentemente com elas, desde que elas podem ser um pouco maiores do que o normal, geralmente elas ficam escondidinhas do lado, só que às vezes elas podem aumentar de tamanho, às vezes encostam uma na outra ali no meio, próximo daquele sininho que é a úvula. Se for muito grande, pode favorecer você respirar pela boca, roncar e também ter dificuldade para falar e para comer se for criança pequena também. E às vezes elas têm as infecções. A grande maioria das amidalites são amidalites virais. A amígdala incha, dá dor de garganta, é desconfortável, mas
nesse caso não vai formar aquela camada branca, aquelas placas de pus, ou seja, não vai ser necessário o antibiótico. Só que alguns pacientes sofrem com amidalite bacteriana. A dor é muito mais intensa de garganta, dá dor no corpo, febre e forma aquela placa branca que são os pontos purulentos. Daí o médico otorrino provavelmente vai te indicar o antibiótico. Por isso, não tome antibiótico por conta. Nem toda amidalite é sinônimo de antibiótico. Como eu falei para vocês, a grande maioria é viral. Se tomar um antibiótico por conta, você vai utilizar um medicamento que não tem necessidade, vai gastar um dinheiro que não precisa. Alguns pacientes têm alergia a alguns antibióticos e pode provocar diarreia e, além disso, uma resistência bacteriana. Ou seja, quando for necessário o antibiótico, não vai resolver. E também não confunda as amidalites bacterianas, que formam aquelas pontos amarelados, branquiçados, que são as infecções, com os casos amidalianos, que são massinhas brancas, meio amareladas, que se formam no buraco da amígdala. Para esses casos, não é necessário medicações e sim pode ser indicado um enxaguante bucal através de um gargarejo. Ou então, se não resolver, pode ser indicado uma cirurgia. Quando que a gente indica uma cirurgia de amígdala? Quando as amígdalas são muito grandes, como falei para vocês, que às vezes encostam, atrapalha você respirar, ronca também. Ou quando tem essas coisinhas brancas, são os casos que dá mau hálito, um gosto ruim na boca, que não resolveu com enxaguante bucal. Ou então você tem 3 a 4 episódios de infecções de amidalites bacterianas por ano. Daí provavelmente vai ser necessário uma cirurgia. Mas, doutor Paulo, você não falou que as amígdalas são órgãos de defesa? Se eu tirar elas, não vai fazer falta? Não percebemos que fazemos falta. Por isso é importante saber se é a amígdala que dá dor de garganta, ela que te incomoda. Se for ela e não resolver com tratamento clínico, medicações, pode ser retirado. Nós não vemos pacientes tendo mais infecções de garganta, por exemplo, faringite, laringites, porque retiradas as amígdalas. Então é isso, tendo dor de garganta ou tendo amidalites, procura teu médico otorrino para ele te orientar o melhor tratamento. Até mais! Você confere agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. O tempo seco volta a atuar em algumas áreas do Brasil nesta quarta-feira. O afastamento da frente fria pelo oceano afasta as instabilidades da região sudeste. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o tempo volta a ficar firme. Não há previsão de chuva por toda a região sudeste nesta quarta. O tempo seco também persiste por todo o centro-oeste e sul do Brasil. Nestas regiões não chove. Por causa do ar seco, o amanhecer vai ser frio no sul e há possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense. Por outro lado, apesar de diminuir o volume de chuva, as instabilidades continuam em algumas áreas do norte e nordeste do país. Há risco de temporais no litoral do Ceará, no Amapá, áreas do oeste do Pará, em Roraima e no norte do Amazonas. Por toda a costa leste do Nordeste, o sol aparece e chove de forma rápida e passageira. Nas demais áreas do norte, as pancadas se concentram entre a tarde e a noite. O tempo também permanece firme sem chuva por todo o estado da Bahia, centro-sul do Tocantins e em Rondônia nesta quarta-feira. A mínima prevista para esta quarta-feira em Curitiba é de apenas 8 graus, faz 22 em Boa Vista, 18 em Vitória e 13 em São Paulo. A temperatura máxima prevista para São Paulo nesta quarta-feira é de 25 graus, faz 35 em Cuiabá, 31 em São Luís e 19 em Porto Alegre. A produção do mel significa sustento para os pequenos agricultores. Agora, a produção de abelha sem ferrão, uma espécie genuinamente brasileira, virou hobby e também opção de renda nos centros urbanos. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, tem curso de graça sobre a modalidade. Flores de todas as cores. Um campo florido, então, é um prato cheio para as abelhas. É matéria-prima para a produção de mel. No Brasil, tem crescido o interesse pela meliponicultura, que é a criação racional das abelhas sem ferrão, uma alternativa para a geração de renda em ambientes urbanos. Tem muita gente criando, inclusive no apartamento, nas sacadas dos apartamentos, até andares bem altos, coisas que a gente jamais imaginava que seria possível. Mas muita gente se assusta com esse som. E pensa logo na picada. O risco
realmente existe e, por isso, mexer com abelhas exige técnicas de manejo. Ciente da procura por essa atividade, seja por lazer ou como fonte de renda, a Embrapa disponibiliza desde junho do ano passado, de graça, um curso online para iniciantes. Essa história de criar abelhas e a possibilidade de cuidar delas, de produzir o próprio mel, vem ganhando força. Cerca de 30 mil pessoas já participaram dessa capacitação. Vilmar é uma delas e hoje coordena um grupo de criadores de abelha sem ferrão em Sorocaba, no interior de São Paulo. A meliponicultura gera renda. A meliponicultura é preservação e conservação ambiental, principalmente para a manutenção desse ecossistema ímpar que nós temos. Pauta Aberta dessa quarta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã e na quinta é logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!